Oi, chegamos no nosso segundo domínio, que é o de autonomia e desempenho prejudicados. Esse domínio ele é composto por 4 esquemas iniciais disfuncionais. E a necessidade básica emocional aqui é de autonomia, competência e sentido de identidade. A criança cresceu numa atmosfera familiar onde existia um emaranhamento afetivo e comportamentalmente com esses pais ou cuidadores. Então, com tudo isso, todo esse emaranhamento, essa volta desses cuidadores ali super protegendo, seja o que for com aquela criança, isso foi minando a autoconfiança dela nela mesma. E é claro que isso vai prejudicar a ação autônoma ali em vários campos da vida dessa criança. O primeiro esquema inicial desadaptativo, que é o de dependência e incompetência. Nesse esquema, o senso de incompetência ele está muito presente. Como eu disse, de alguma maneira, essa criança foi tão ali super protegida por aqueles pais, por aqueles cuidadores, que aí ela não consegue se perceber capaz de executar as ações, capaz de tomar as suas decisões. E daí ela pensa que tudo o que ela fará vai gerar um insucesso. Com isso ela usa qual estratégia de enfrentamento? Ela passa a perguntar para o outro o que deve fazer então para escapulir dessa ansiedade, desse medo do fracasso. Como eu sempre digo em relação aos esquemas iniciais desadaptativos, lá atrás na infância, de alguma maneira aquela criança percebia que ela tinha sim que ficar perguntando para o outro o que fazer porque ela não sabia, ela não conseguia distinguir por ela mesma. Mas agora na fase adulta, cabe essa reflexão. O que me faz pensar que eu preciso ficar checando com o outro tudo o que eu tenho que fazer? E o segundo esquema inicial desadaptativo desse domínio é vulnerabilidade ou dano à doença. A criança cresceu tanto nessa atmosfera de insegurança que ela se percebe suscetível à doença, aos danos, à tragédia e de que a qualquer momento algo ruim vai acontecer com ela. Qual que é a estratégia de enfrentamento então? Ela tenta adiar ao máximo as suas decisões e se proteger o máximo possível ali de tudo de ruim que pode acontecer. E o terceiro esquema inicial é exatamente esse emaranhamento ali, esse self desenvolvido. Cria uma simbiose muito grande ali entre a criança e o adulto. E aí ela não consegue identificar, ela não consegue perceber qual de fato é a sua real identidade. Por isso que uma das necessidades lá é exatamente desse sentido de identidade. Essa criança passa a não saber o que é dela, o que é do outro, o que de fato ela gosta. E assim, se ela cresce com isso daí e não percebe que ela precisa desvincular, ela se torna aquele adulto dependente em todos esses sentidos ali, até mesmo sem saber o que ele gosta, o que ele quer. E o quarto esquema é o de fracasso. A pessoa não se percebe capaz, então, de executar nada. Ela não foi criada lá atrás ela foi tão super protegida. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que esses esquemas iniciais eles se dão seja pela falta ou pelo excesso? No primeiro domínio, eu falei da falta, dessa carência. Esse domínio, eu estou falando desse excesso. Então, essa pessoa, essa criancinha que não foi percebida, ela não se percebeu capaz de executar, ela cresce com essa ideia de fracasso. E esse fracasso passa a ser abrangente ali em vários campos, no social, no profissional, no emocional, no amoroso. E mesmo as evidências mostrando o contrário, essa pessoa passa a se sentir menos talentosa, menos inteligente e inadequada em relação ali a tudo que ela está. Então esse é um domínio onde basicamente o excesso causou prejuízo. Com isso a gente pensa, lidar com uma criança é buscar o equilíbrio. Mas se você adulto foi criado nesse ambiente,
Você precisa começar a identificar o que dessa dependência, o que desse emaranhamento, o que desse self subdesenvolvido é lá daquela criança e quais são as circunstâncias que você se encontra hoje que de repente você pode vir a fazer diferente. E eu ressalto novamente, esses vídeos não substituem a terapia, não substituem a psicoterapia, é apenas um chamado para uma autorreflexão. Você conhece alguém que de repente pode estar sofrendo aí em cima desse domínio, dessa autonomia e desempenho prejudicados? Compartilhe esse vídeo, você pode ajudar. Um abraço e até o nosso seguinte vídeo, que vai ser com o terceiro domínio.